Bom, muito boa tarde para você que nos acompanha através da internet. Nossa comunhão, ela é complementada, ela é fortalecida nesse tempo através desse mecanismo que a graça de Deus disponibiliza para as nossas vidas. Então, aí aonde você está, talvez na sua casa, na sua residência, em outro local, que você receba a nossa fraterna comunhão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E nesse tempo eu fui convidado pelo presbítero Abraão para compartilhar algumas questões referentes a esse tempo claramente desafiador, inusitado, né? Tempos difíceis que nós vivenciamos. E nessa tarde, de forma devocional, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que a Bíblia nos ensina acerca desse tempo. Deus quer nos ensinar muitas coisas nesse tempo de pandemia. E uma das questões que para o meu coração, de maneira muito convicta, Deus quer nos ensinar é acerca da credibilidade da mensagem profética, ou seja, da validade, da autenticidade, da veracidade que a palavra de Deus possui. E como mensagem profética que proclama a verdade de Deus, uma das características do anúncio profético é nos ensinar acerca dos últimos dias, é apontar para o povo da aliança acerca do futuro que Deus estabeleceu para a humanidade. Quando nós pensamos em profecia, muitas vezes nós temos um pensamento limitado e, nesse sentido, se for restrito a esse pensamento, ele se torna equivocado, de achar que a profecia diz respeito apenas às questões futuras. Não. Quando nós falamos do ministério profético, nós estamos falando do ministério que anuncia as verdades de Deus, no tempo presente, para as questões presentes, respondendo às questões do nosso tempo, mas também nos fala como vai ser o futuro da humanidade, uma vez que a história da humanidade ela está subordinada à história de Deus agindo no mundo. E nesse sentido, nessa tarde, então, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 11. Acredito que o texto será projetado pelos irmãos que trabalham na multimídia nesse momento, para fazer a transmissão, eles estão confirmando aqui. Então você pode acompanhar. Nós vamos fazer algumas reflexões de forma devocional a partir do ensino desse texto, em Lucas capítulo 21, versículo 11. E assim nos diz o texto: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte de um complexo de textos bíblicos que estão nos evangelhos que são chamados de sinóticos, porque são semelhantes, têm grande semelhança entre si. Para algumas pessoas, de maneira não correta, é quase que como se fosse um Ctrl+C, Ctrl+V, mas não é essa a ideia. Mas os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem grande semelhança na descrição dos relatos acerca do ministério e da mensagem de Jesus Cristo. E quando nós olhamos nos evangelhos, uma das características desses três evangelhos é de trazerem aquilo que é chamado na história da igreja de mensagem ou sermão escatológico do Senhor Jesus. A palavra eschaton é uma expressão na língua grega que significa últimos dias. Portanto, o sermão escatológico de Jesus é a mensagem, é o ensino de Jesus acerca dos últimos dias, acerca das últimas coisas, entendendo que Jesus inaugura os últimos dias na história da humanidade, quando ele vem ao mundo, quando ele encarna para inaugurar o reino de Deus. E os últimos dias vão durar até a volta gloriosa de Jesus, para estabelecer de forma completa, céus se unindo à terra e a realidade eterna do reino de Deus para sempre, diante do mundo criado por Deus e diante da humanidade que Deus alcançou ao longo da história da humanidade. Nesse sentido, quando nós olhamos para estes evangelhos, nós vamos perceber no evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25, no evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no evangelho de Lucas, no capítulo 21, justamente essa mensagem, esse sermão escatológico de Jesus. E quando nós olhamos para esse texto, esses textos, melhor dizendo, existe algo muito curioso,
que nos mostra a força, que nos mostra o valor, que nos mostra a credibilidade da mensagem profética de Jesus e que, portanto, em razão dessa credibilidade, ela traz ou deveria trazer paz, segurança e sentido para a nossa existência, inclusive no tempo presente. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma um pouco mais clara. Vamos pensar juntos no valor da informação. Muitos dizem nos nossos dias que a informação vale mais do que um bem patrimonial. A informação vale mais do que recurso financeiro. A informação, ela estabelece estruturas de poder para aquelas pessoas que detêm a informação e que sabem articular corretamente com essa informação. A ideia do conhecimento, por exemplo, é uma dessas manifestações da riqueza, da influência, do poder que a informação possui. E vamos imaginar juntos que no dia de amanhã, eu e você somos investidores financeiros, mas no dia de amanhã, o Estado brasileiro, através do seu Banco Central, vai emitir um determinado posicionamento administrativo. E se o Banco Central estabelecer esse posicionamento administrativo, isso vai fazer com que moedas estrangeiras, como por exemplo o dólar, possa ter grande disparada. Então vamos pensar que o dólar hoje está na casa aí aproximadamente dos R$ 5,50 e R$ 6. Ele tem variado nesse intervalo de valor. E aí, vamos supor que, com base nessa medida do Banco Central, se isso acontecesse, o dólar amanhã chegaria à casa dos R$ 10. Ou seja, se eu tivesse essa informação, ou se você tivesse essa informação, sendo investidores, uma óbvia medida que nós tomaríamos é ir até as casas de câmbio, iríamos comprar o maior volume de dólares que tivéssemos condição, porque no dia de amanhã, em razão dessa informação privilegiada que nós tivemos antes do acontecimento, nós tomaríamos essa medida e com certeza enriqueceríamos. Só que essa modalidade, esse tipo de atuação dentro das relações comerciais, financeiras, de negócios no nosso país, é considerado como uma conduta delitiva, ou seja, é considerado como um crime. A informação privilegiada dentro da esfera financeira, ela constitui um crime. E aí, aqueles que fornecem essa informação ou que agem com base nessa informação privilegiada são responsabilizados dentro da ordem jurídica do nosso país. Pois bem, no sermão escatológico, o que nós percebemos é o poder da informação trazida por Jesus, é a riqueza da informação trazida por Jesus, e é o incomparável benefício em segurança, em direcionamento para o viver, que a mensagem, que a informação contida no sermão escatológico traz para o povo de Deus ao longo da história. E aí nós começamos a pensar, peraí, se para as questões desse mundo, se eu tivesse uma informação privilegiada acerca daquilo que com certeza vai acontecer, eu me posicionaria com base nessa informação. A informação que Jesus traz é a mais importante da história, porque ela determina como vai transcorrer toda a história da humanidade e ela define o que vai ser a eternidade a partir da mensagem trazida pelo Senhor Jesus. Isso, portanto, deveria movimentar as ações de toda pessoa que vive a partir dessa mensagem até a volta gloriosa de Jesus. Isso deveria movimentar as nações, isso deveria movimentar as instituições com base na credibilidade que essa mensagem tem. E nesse sentido, quando nós olhamos para estes textos, vamos perceber que o sermão escatológico de Jesus tem algumas intenções. A primeira delas é trazer o conteúdo acerca do futuro. Ou seja, a partir da vinda do Senhor Jesus, da inauguração do reino de Deus diante dos homens, qual vai ser o conteúdo, que conjunto de informações descreveria os últimos dias? Basta olharmos para esses textos e nós vamos perceber todas as informações, de modo geral, descritas acerca das últimas coisas, acerca do futuro da humanidade a partir da vinda de Jesus Cristo, a partir das últimas coisas. Só que não apenas essas informações acerca dos últimos dias, mas Deus também estabelece, a mensagem do Deus Filho apresenta marcadores, apresenta pistas,
apresenta sinais que evidenciariam a credibilidade dessa informação, dessa mensagem. São marcadores ao longo da história, são indicadores ao longo da história que mostram o valor, a veracidade, o poder dessa mensagem, a credibilidade que ela possui. E um dos marcadores, um dos sinais escatológicos, uma das evidências de que essa informação trazida pelo Senhor Jesus aconteceria, está descrita no texto. Um dos sinais seriam justamente epidemias, localizadas em determinadas regiões, trazendo um impacto muito severo ou de dimensão mundial, como nós vivenciamos no tempo presente, enfrentando a pandemia do coronavírus. Portanto, eu e você precisamos entender algo. Nós estamos experimentando um dos marcadores, um dos indicadores, um dos sinais de Deus, evidenciando as informações que Ele traz acerca dos últimos dias. E por fim, essas informações evidenciadas, atestadas, credibilizadas por meio dos sinais escatológicos, desses sinais acerca dos últimos dias, possuem um propósito. E o propósito é falar acerca do julgamento de Deus, o julgamento provisório de Deus ao longo da história, que aponta para o grande dia do julgamento, para o grande dia da história, a volta gloriosa do Senhor Jesus. Eu sei, muitas pessoas têm evitado usar essa palavra julgamento nos nossos dias. Ela é uma palavra muito dura. Existe seríssima gravidade no conteúdo desse termo. E nós precisamos falar sobre julgamento com lamento, precisamos falar sobre julgamento com tristeza no coração, precisamos falar de julgamento com muito quebrantamento no nosso ser, mas a realidade do julgamento, trazida na mensagem escatológica de Jesus, atestada pelos sinais dos últimos dias, que compõem o conteúdo dessa informação, trazida por Jesus nesse sermão, ela não pode ser colocada de lado. E nesse sentido, eu gostaria de fazer algumas rápidas, ligeiras reflexões com você acerca dessas questões que dizem respeito ao julgamento de Deus ao longo da história. Uma das coisas que eu gostaria de compartilhar é que numa conversa entre alguns pastores no nosso país, sendo dirigidos numa conversa, obviamente, online, com um pastor que hoje reside nos Estados Unidos, o pastor Mike Gorin. Mike Gorin disse algo nessa transmissão, nessa conversa online, que mexeu muito com o meu coração. Ele fez a seguinte afirmação: Deus chacoalha o mundo para que a humanidade perceba que ele não é como deveria ser. Deixa eu traduzir para você isso. Quando ele diz Deus chacoalha o mundo, como é que Deus chacoalha? Como é que Deus age de forma poderosa? Como é que Deus chama a atenção do mundo para mostrar a seriedade dos aspectos que dizem respeito ao reino e à mensagem dele? Uma das maneiras de Deus chacoalhar o mundo, e nós estamos percebendo claramente as nações chacoalhadas, a economia mundial chacoalhada, as estruturas políticas chacoalhadas, as dimensões familiares chacoalhadas, as instituições que compõem a sociedade chacoalhadas, a esfera social na sua dimensão de saúde pública e de outras áreas chacoalhadas, ou seja, Deus chacoalha a história. E Deus chacoalha o mundo por quê? Como? Por meio dos sinais escatológicos, por meio desses marcadores acerca dos últimos dias. Um desses sinais é justamente a pandemia. Mas com que finalidade? Para que a humanidade perceba que o mundo, que o cosmos, que toda a estrutura que existe, criada por Deus, não funciona hoje como deveria funcionar. Existe uma ação na história, que nós sabemos muito bem ser o pecado original, que desestrutura, que desarmoniza por completo o funcionamento do cosmos e o direcionamento que a humanidade traz para a sua existência. E nesse sentido, portanto, pensando no sinal escatológico, pensando na pandemia como um instrumento que Deus usa para chacoalhar as nações,
para mostrar a veracidade da sua informação, do conteúdo da sua mensagem no sermão escatológico, para nos mostrar o propósito que ele tem por meio de julgamento ao longo da história. Nós precisamos pensar, em primeiro lugar, que julgamento é para condenação ou para absolvição. E nós precisamos pensar também que a manifestação do julgamento se dá com alguns aspectos interessantes. Primeira questão que eu gostaria de pensar junto com você: quando nós falamos a palavra julgamento, nós temos dois extremos antibíblicos que são praticados pelas pessoas ao ouvir essa palavra. O primeiro, o extremo pecaminoso, é o extremo do menosprezo, daquelas pessoas que não creem na existência de Deus, ou que duvidam acerca de sua existência, mas não a refutam completamente, e que quando ouvem falar sobre julgamento, colocam a dimensão desse julgamento de lado e menosprezam o momento no qual nós estamos vivendo como uma ação seríssima, intencional de Deus na história. Portanto, a negação, o menosprezo à ação de Deus na história por meio de julgamentos é uma característica, por exemplo, daqueles que se posicionam de maneira ateísta ou de maneira agnóstica diante dos problemas, ou seja, que negam completamente a existência de Deus ou que têm dúvidas acerca de sua existência. O outro extremo pecaminoso não acontece necessariamente naqueles que negam ou que duvidam a existência de Deus, mas se dá com base num fundamentalismo ao tratar sobre o julgamento. O que é essa postura fundamentalista? É a postura da religiosidade mecânica, é a postura do farisaísmo nos dias atuais, é a postura do legalismo na fé. São pessoas que dizem: é verdade, Deus está agindo na história, Deus está julgando todas as coisas, mas por causa dos ímpios, por causa dos incrédulos, por causa daqueles que não têm compromisso com Deus, mas não percebem que a igreja também passa por essa esfera onde Deus age no mundo julgando. É verdade. O julgamento de Deus atingindo a igreja se dá na esfera da disciplina, da purificação, do processo de santificação, e daqui a pouquinho nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas nós, enquanto igreja de Deus no tempo presente, nós passamos pelo julgamento de Deus. Assim como nós percebemos, por exemplo, nos dois grandes exílios que o povo de Deus passa na antiga aliança, o remanescente fiel, a parte do povo de Deus que vivia com fidelidade à aliança, também experimenta esse agir, onde Deus julga todas as coisas, mas traz disciplina ao agir por meio desse julgamento na história. Portanto, uma primeira questão que eu e você precisamos pensar, precisamos fugir do menosprezo, de pensar que Deus não está agindo, operando julgamento na história. Essa é uma postura equivocada nesse momento. Ao mesmo tempo, como religiosos que somos ou que nos declaramos ser, nós precisamos fugir da postura fundamentalista, achando que isso acontece na história não só por causa dos outros, mas entendendo o nosso papel enquanto parte do povo de Deus, que talvez estejamos vivendo a nossa fé aquém de uma santidade mais consagrada, aquém de um compromisso mais sério com as coisas do reino de Deus, buscando não em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, mas buscando todas as outras coisas e colocando o reino e o rei Jesus em segundo plano. Uma segunda reflexão que eu gostaria de trazer e de provocar no bom sentido do termo para você, é que quando Deus julga, quando Deus age na história por meio do julgamento, Deus evidencia algumas das particularidades do seu ser. Deus evidencia a sua santidade, Deus evidencia a sua justiça e Deus evidencia o seu poder. Quando Deus age de maneira clara por meio dos sinais nos últimos dias, manifestando esse julgamento parcial, é muito interessante nós pensarmos que Deus mostra quem Ele é. Deus mostra qual é a característica do seu ser. Deus mostra como é o seu caráter. Deus é o Deus Santo. Cria todas as coisas para viverem em santidade. E uma vez que a humanidade escolhe por meio dos nossos representantes, dos nossos pais, Adão e Eva, que nos representam na aliança com Deus, uma vez que a humanidade escolhe viver em autonomia em relação a Deus e quebrar as normas perfeitas de funcionamento de todas as coisas criadas por Deus, por meio do pecado original, o Deus Santo vai reivindicar
por meio do seu caráter santo, que o funcionamento de todas as coisas volte a ser como ele planejou para ser. E ele vai responsabilizar aqueles que agiram em relação a ele e em relação à estrutura que ele criou de maneira diversa da qual ele determinou através do seu caráter santo. Portanto, quando nós percebemos Deus agindo por meio de julgamento na história, Deus está evidenciando quem Ele é. Ele é o Deus Santo. E Ele não tolera que a sua criação e que a humanidade que foi criada para louvá-lo viva de forma diferente. Segundo, Deus mostra com base em que referencial Ele julga. Todos nós nos posicionamos acerca de determinadas situações. Por exemplo, as esferas de justiça. Uma decisão judicial é feita não com base naquilo que nós achamos melhor necessariamente, mas deve ser feita, se quer ser feita de maneira mais imparcial possível, com base em algum referencial. Deus age manifestando julgamento na história, tendo uma referência. Que referência é essa? É a sua justiça, é o seu padrão de perfeição, é o seu padrão de veracidade, é o seu padrão de verdade, é o seu padrão de imparcialidade, agindo por meio de todas as coisas. Portanto, nós vamos perceber que a justiça de Deus é manifestada de maneira mais clara, mais evidente em momentos de julgamento. E por fim, nós vamos perceber que Deus, ao julgar de forma provisória, nós vamos perceber que ele também evidencia o poder que ele tem. Isso mostra a capacidade perfeita que Deus possui. Se a santidade mostra o caráter perfeito de Deus, se a justiça mostra o padrão perfeito de Deus, o poder de Deus evidencia a capacidade perfeita que ele tem. A economia do mundo é subordinada ao agir de Deus. A vontade das pessoas é subordinada ao querer de Deus. As ideologias que tentam moldar a história da humanidade através das suas narrativas são subordinadas ao poder de Deus. Nada foge ao poder de Deus. E quando um sinal escatológico, como uma pandemia, acontece, isso evidencia de maneira ainda mais clara o poder, a capacidade que Deus tem de controlar sobre todas as coisas. Como um terceiro e último ponto para a nossa reflexão, nós precisamos pensar que quando Deus age julgando na história, isso é uma grande oportunidade que Deus concede à humanidade e à sua criação. Eu explico. No século XX houve um grande missiólogo, um grande missionário e alguém que estudou acerca das missões cristãs, com base, obviamente, na palavra de Deus, um teólogo reformado chamado Lesslie Newbigin. Ele passou 40 anos como missionário na Índia, e quando ele retorna do campo, ele volta para o Reino Unido, e ali ele percebe algumas questões tão diferentes na maneira como aquela localidade, como o Reino Unido vivenciava as questões da fé em Jesus Cristo. Ele diz que em determinados momentos da história, Deus age com aquilo que ele chama de ação disruptiva. O que é a disrupção? É quando você tem uma quebra do fluxo contínuo de uma determinada atividade por causa de um fato externo poderosíssimo, a princípio não programado, que vem e que desarticula todas as coisas como funcionava até aquele determinado momento. Os sinais escatológicos são assim, eles são ações disruptivas de Deus, muda o fluxo das coisas. Tenho tentado ler um pouco acerca disso nas dimensões dos pensadores da sociedade e também dos teólogos dos nossos dias, sob orientação cristã reformada. E muitos começam a dizer e usar a expressão, e eu tenho um querido amigo e irmão em Cristo que de forma muito feliz também tem usado essa expressão. Muitos dizem que nós vamos viver, quando passar a pandemia, uma nova realidade. As coisas, algumas, vão guardar grande semelhança no seu funcionamento, na maneira como se darão, como eram antes da pandemia. Mas muitas coisas não é que elas vão mudar, elas já mudaram. Então aquele pensamento, olha, eu espero passar a pandemia para tudo voltar a ser como era, isso não vai acontecer mais. Então na nova normalidade, pós-pandemia, se o Senhor nos conservar com vida para chegarmos até lá, uma das coisas que nós vamos perceber é, Deus tem nos dado oportunidades durante a pandemia e pós-pandemia.
No julgamento provisório de Deus, o que é a oportunidade para a igreja? A igreja tem a oportunidade de sair da sua letargia. A posição de letargia é aquela posição no organismo humano, quando ele tem vida, tem seus órgãos vitais funcionando, mas ele está aprisionado, está ali de forma mórbida, e ele parece que está morto, mas não está. Talvez Deus esteja agindo e disciplinando a igreja nesse tempo, permitindo-a passar por esse julgamento provisório, para que a igreja acorde, para que a igreja desperte, para que a igreja entenda a sua identidade em Cristo Jesus. Ela existe para ser discípula de Jesus Cristo. Ela existe para adorar Jesus Cristo. A razão de ser de um cristão, de uma cristã, é viver para adorar, para glorificar, para exaltar a Deus em todas as coisas no seu viver. Tudo na sua vida tem que girar em torno da sua identidade e da sua vocação cristãs. E com relação à identidade, talvez nós tenhamos que pensar, somos apenas seguidores de Jesus? E basta a gente olhar para os evangelhos, a palavra seguidor sempre está relacionada a discípulos e não discípulos, a verdadeiros discípulos e falsos discípulos que sempre acompanhavam Jesus, querendo alguns deles experimentar as bênçãos, alguns curiosos que queriam ver milagres, mas é impressionante a gente perceber a conotação que o texto bíblico dá para a palavra discípulo, ou seja, aquele que verdadeiramente segue e vive para Jesus. Será que nós, como igreja, temos nos tornado só uma estrutura religiosa, culturalmente estabelecida com base em alguns dogmas que são passados geração após geração? Ou será que a centralidade da nossa vida está em Jesus Cristo e em viver para o louvor dele? Eu particularmente acredito que Deus está nos dando uma oportunidade para a igreja sair da letargia, voltar a entender qual é a sua identidade e voltar a entender e a praticar a sua vocação. Nós só existimos no tempo presente para anunciar a pessoa de Jesus, a obra realizada por Jesus, a mensagem deixada por Jesus, o evangelho diante das pessoas. E particularmente eu tenho pensado na minha vida e na realidade na qual estou inserido, e eu tenho pensado se de fato nós temos sido igreja que cumpre a missão, que entende que todo cristão é obrigatoriamente e privilegiadamente um missionário, alguém que deve e que vai pelo mundo levando a mensagem de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, o padrão de Deus para todas as pessoas. Talvez a gente vai deixar de ficar acomodado confortavelmente no nosso templo, para entender que a igreja na nova aliança, ela é chamada para ir e para fazer discípulos. Talvez Deus vai nos tirar dessa letargia e vai nos tornar uma igreja muito mais frutífera. A oportunidade que nós temos de pregar o evangelho é extremamente importante de ser entendida nesse momento. Mas também, além dessa ação que muda o fluxo da igreja, de letargia para envolvimento, engajamento verdadeiro na missão, nós precisamos pensar que Deus age com disruptura também sobre aqueles que ainda não lhe pertencem, no sentido de dar às pessoas no tempo presente a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados. As pessoas estão percebendo, elas não podem colocar o sentido de sua existência e o valor das suas vidas nas riquezas. A riqueza por si só não tem capacidade de trazer segurança e proteção para o nosso viver. As pessoas estão percebendo que não podem colocar a sua confiança em estruturas como de trabalho, como de escolas, como de tantas outras coisas, ou até mesmo nas próprias pessoas, porque elas não têm capacidades em si mesmas de assegurar proteção e de dar sentido pleno para o nosso viver. Esse é o momento no qual Deus está quebrando o coração das pessoas, para sensibilizá-las, para torná-los sensíveis à proclamação verdadeira do Evangelho. E esse é o momento da igreja ter coragem de anunciar quem Jesus Cristo é, falar a verdade da palavra de Deus e testemunhá-la, encarná-la no seu viver, para que o testemunho aconteça por palavras e por ações, e para que Deus use a minha vida e use a sua vida, para que sejamos instrumentos nas mãos dele, para que uma grande ceifa, para que uma grande colheita de pessoas rendidas ao Senhor Jesus aconteça no tempo presente.
Nós precisamos entender, e para finalizar esse tempo devocional, eu queria que você pensasse, eu e você temos informação privilegiada, que nos é dada de maneira legal. Jesus Cristo cumpre todos os padrões da lei de Deus, e por isso ele tem legalidade para nos informar como seriam todas as coisas. Mas Jesus Cristo também nos dá informação privilegiada em razão da legitimidade, em razão da obra que ele realizou, em razão de quem ele é, do que ele fez, para que nós pudéssemos nos posicionar acerca do nosso futuro. Nenhum de nós tem a garantia de viver o próximo dia. Nenhum de nós sabe se vai chegar até ao término desse dia. Mas eu e você já sabemos como seria a história da humanidade. Mas não apenas a história da humanidade. Eu e você já sabemos, a partir, por exemplo, do sermão escatológico e de toda a verdade da palavra de Deus contida no Novo Testamento e já indicada por alguns textos no Antigo Testamento, eu e você já temos a informação das informações, a mais privilegiada e a mais necessária possível, que nos garante como vai ser o nosso futuro nesse tempo e como vai se dar a eternidade. A grande questão que fica é como eu e você vamos responder a essa realidade. Vamos menosprezar? Vamos agir de forma fundamentalista? Ou como igreja, vamos passar por esse tempo de juízo de Deus, provisório, parcial na história, com quebrantamento, aceitando o agir de Deus, disciplinando, purificando, intensificando o agir do Senhor no nosso meio? Ou nós vamos perder o bonde da história, vamos nos tornar religiosos mecânicos, e assim vamos dizer Senhor, Senhor, como se tivéssemos intimidade com Deus, mas talvez a nossa relação com Deus já está esvaziada e já está sem sentido há muito, muito tempo. Dessa forma, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. E para finalizar, eu queria também trazer a mensagem que nos traz esperança nesse tempo. Se você olhar o Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, você vai perceber a descrição do ministério de Jesus de forma resumida, sintetizada. O texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e de enfermidades. Durante o seu ministério terreno, o Senhor Jesus evidenciou que ele tem poder, controle sobre todo e qualquer tipo de doença e de enfermidade. Mas isso não parou no seu ministério terreno. Isso foi apenas um indicativo que evidencia quem ele é e a obra que ele realizaria. Quando nós pensamos no juízo definitivo, na volta gloriosa de Jesus, no selar da história, nós percebemos a seguinte descrição no livro de Apocalipse, no capítulo 21. O texto diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá, e não haverá nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Durante o juízo provisório, nós percebemos o sofrimento intermediário. Durante o juízo definitivo, nós vamos ver o que será o sofrimento por toda a eternidade. Mas durante o juízo definitivo, nós vamos observar que toda dor vai ser extirpada. Não vai existir mais doença, porque Jesus, o médico dos médicos, vai estabelecer para sempre a cura não apenas de uma doença específica que gera uma grave pandemia, mas a cura do maior mal que atingiu a humanidade, que não existe vacina, não existe tratamento, não existe ação humana que possa vencê-la, que é o aspecto do pecado, da morte, mas que o antídoto foi conquistado por Jesus na cruz e que vai ser experimentado pelo povo da aliança por toda a eternidade. Portanto, que Deus abençoe a minha vida e a sua vida para que nós tenhamos quebrantamento nesses dias, para que nós entendamos como igreja o nosso papel. Esse é o momento de lamentar, esse é o momento de chorar, esse é o momento de nós nos sensibilizarmos com a dor dos de dentro e dos de fora da igreja.
Esse é o momento de nós confessarmos os nossos pecados. Esse é o momento de quebrantamento. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos entender que esse também é um momento de nós nos posicionarmos, saindo da letargia e nos vinculando, engajando-nos corretamente no exercício da missão. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Vamos orar juntos? Senhor, maravilhosa é a Tua palavra, que nos traz a informação necessária para todos os momentos, para todos os períodos da nossa vida e para todos os instantes, todos os períodos da história. Senhor, nós entendemos que passamos por um tempo de julgamento, onde o Senhor traz responsabilização às nações que se rebelam e que se posicionam contra o Senhor. Ao mesmo tempo, Senhor, no meio desse julgamento, o Senhor age sobre a Tua igreja, disciplinando-a, corrigindo-a, despertando-a talvez de sonolência, arrancando-a da sua letargia, para que ela possa se envolver numa adoração e num engajamento na missão que são profundos e que são agradáveis aos Teus olhos. Por isso, Senhor, eu te peço, no nome de Jesus, faze-nos entender esse momento. Livra-nos, Senhor, de menosprezar esse tempo. Livra-nos, Senhor, da insensibilidade, de estarmos anestesiados como se fosse apenas mais um mal nos nossos dias. Não, Senhor. Ao mesmo tempo, tira-nos de uma postura farisaica, legalista, que acha que o julgamento é apenas para os de fora, mas que Deus não age por meio desse julgamento nos de dentro, disciplinando, Deus, corrigindo, tratando com a Tua igreja. Deus, que nós nos deixemos trabalhar pelo Senhor, que nós possamos viver na pandemia e pós-pandemia, se o Senhor assim nos permitir, de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito mais madura na fé, entendendo, Senhor, o nosso papel na história da salvação, entendendo que nós somos a igreja que luta pela causa de Cristo no tempo presente. Portanto, nós vamos entender quem nós somos e realizar aquilo que fomos chamados para fazer. Peço ao Senhor que abençoe cada irmão e irmã que serve ao Senhor nessa igreja local que é Tua, a primeira igreja presbiteriana de Juiz de Fora, mas não apenas sobre estes. Peço ao Senhor que alcance cada pessoa que nos acompanha nesse momento, ou que vai ter acesso, Senhor, a esse conteúdo no momento posterior. Que o Senhor fale ao coração dessa pessoa, que o Senhor se revele mostrando o amor, o poder, a perfeição que o Senhor tem, que o Senhor gere arrependimento nesse coração. Se ainda não pertence a Ti, que o Senhor promova um novo nascimento. Se pertence ao Senhor, mas anda distante dos Teus caminhos, que o Senhor promova o restabelecimento de forma definitiva na comunhão contigo. Assim como o filho pródigo volta para a casa do Pai, que essa vida possa se voltar definitivamente para os Teus braços e que o Senhor use esse tempo de pandemia como instrumento para isso. Que o Senhor fortaleça a Tua igreja. Leva, Senhor, a nossa vida, Senhor, a nossa atitude para um tempo mais profundo, Senhor, e muito mais maduro de devoção a Ti. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.